complicado, extremamente atípico. Eu tava conversando ontem com a Deus, parece uma coisa, né, de outro, parece coisa de filme, assim, de terror, que você não imagina que vai acontecer, né? Quando a gente tava lá no Japão, a gente tava tranquilo, porque a gente achava, isso nem vai pro Brasil assim, tipo, como é que vai, né, pro Brasil? E tá aí. Tá aí e tá sendo bem complicado esse momento, mas é o momento da gente interceder, cara. E a gente vai entrar um pouquinho também no assunto de intercessão, no assunto de estar sozinho com Deus. Solitude, gente, não é uma coisa fácil. Josiel, eu tenho uma dificuldade de me encontrar sozinho, né? De estar sozinho. Eu tenho medo da solidão, cara. Tenho medo da solidão. Eu posso falar essa fraqueza pra vocês sem medo algum. Eu tenho medo da solidão, cara. Eu não gosto de ficar sozinho. Por quê? Porque a solidão é complicada, né? Ela é um choque com a gente mesmo. E o livro do Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão, capítulo 3, capítulo 3, que é a solidão diária, ele é sensacional. A gente estava lendo, a Deise falou que estava lendo, e eu estava lendo para ela mesmo, porque tem gente que não consegue lidar com a sua própria solidão, com um encontro consigo mesmo na presença de Deus, porque descobre a sua pequenez, não consegue lidar com seus problemas, e aí busca a comunhão. Mas essa pessoa precisa aprender a viver também sozinha. E a gente não fala de uma solidão arrogante, né? A gente fala de... A solidão arrogante é aquela que não quer contato com as outras pessoas. Fala. Não? Eu entendi que você tinha me cutucado aqui para eu falar, para eu parar de falar. Não. E também tem aquelas pessoas que... Também tem aquelas pessoas que... Tu quer falar, amor? Não, eu tô prestando atenção, amor. Calma. Também tem aquelas pessoas que amam ficar sozinhas, não querem ficar com as outras pessoas, e aí essas pessoas precisam de comunhão também. Então essas duas coisas precisam andar, sabe, em conjunto, precisa estar muito bem resolvida essas duas questões. E é um grande desafio para nós como cristãos. Nós temos muito que aprender ainda sobre o silêncio, o silenciar, o ficar quieto, aquietar a alma e ouvir a voz de Deus. Ficar falando. Eu tenho esse costume, né? E não é uma tarefa fácil, mas a gente tem, com o auxílio de Deus, a gente tem que pedir para que Ele nos fortaleça, sabe? A gente tem que ser sincero nesse momento. Dizer, Deus, eu olho esse negócio aí, parece mito, sabe? Legal, beleza, a gente tem que ficar em silêncio, a gente tem que ficar em solidão, a gente tem que orar e tudo mais, mas eu não consigo. E aí? O que a gente faz num momento desse? A gente se entrega e diz, Deus, me fortalece. E ser sincero, né? Acho que a sinceridade e saber que, bom, tem alguma coisa de errado e eu preciso de ajuda. Então, pedir essa misericórdia de Deus e aí buscar. Eu tenho certeza que, porque a palavra de Deus nos afirma isso, que quando a gente busca a Deus de todo o coração, com o auxílio dele, ele vem ao nosso encontro, ele responde a nossa oração. E ainda tem uma coisa que eu quero destacar nesse capítulo, que o Bonhoeffer ele diz assim, que o cristão precisa de um espaço de tempo fixo para si durante o dia para 3 coisas: meditar na palavra de Deus, para orar e para intercessão. Eu acho que isso é o básico, né? A gente sempre fala disso, a gente sempre escuta isso, mas parece que o básico a gente não pratica. Então, a gente precisa, sim, com o auxílio de Deus, ter essas 3 coisas durante o nosso dia. Meditar na palavra de Deus, e aí ele diferencia, ele diz que esse meditar na palavra de Deus sozinho, em solitude, você não precisa dar conta, ele diz que você não precisa dar conta de todo o texto bíblico, mas às vezes é você pegar um versículo e meditar naquele versículo, e deixar Deus falar ao seu coração,
e ficar em silêncio diante de Deus. E aí ele diferencia que quando você está na comunhão, você vai estudar mais o texto bíblico, as pessoas vão falar mais sobre o texto, mas que esse momento de meditar na palavra sozinho é um momento que você tem para meditar naquele pequeno texto e deixar esse texto falar ao seu coração. Então, até lembrei desse livro que eu tô lendo. Ele disse que o autor ele passou por num desses retiros lá, num desses encontros. E aí era para eles lerem um versículo de Marcos, eu não lembro qual texto era. Só que eles tinham que ficar 30 minutos meditando nesse versículo. E aí a mulher que tava conduzindo esse momento, ela até falou, olha, vai chegar os primeiros 5 minutos, vocês já vão achar que já leram e já descobriram tudo sobre o texto. Mas continuem. Aí ele disse que foi um exercício bem difícil, mas que eles conseguiram ficar esses 30 minutos meditando naquele único versículo. E aí quando acabou, ela pediu assim, para que levantasse a mão, quem tinha encontrado ou as respostas, ou a profundidade daquilo que estava lendo nos primeiros 5 minutos. Ninguém levantou a mão. Nos primeiros 10, ninguém levantou a mão. Aí nos próximos 15 minutos, aí as pessoas já começaram a levantar a mão. E aí nos 30 minutos também outras pessoas levantaram a mão. Por que eu tô falando isso? Porque é importante a gente não só ler o versículo bíblico, beleza, já li, pronto, já tá resolvido. Mas realmente meditar e deixar que esse texto bíblico fale ao nosso coração. E nós queremos convidar vocês a orar nesse momento junto com a gente. E um desafio prático, tanto para mim, quanto para Deise, quanto para todos nós, é a gente deixar esse vazio nas mãos de Deus e pedir para que Deus preencha o nosso coração, derrame em nós a força necessária para que a gente venha praticar essas disciplinas espirituais, para que a gente tenha mais profundidade, para que a gente tenha mais imersão no conhecimento de Deus, na palavra e na oração. E eu me coloco juntamente com vocês. Eu sou falho assim como vocês. E a palavra também fala comigo assim como fala com vocês. Da mesma forma. Vamos orar. Pai, Tu sabes e conheces o nosso coração. Tu és aquele que sonda, sabe o nosso deitar, o nosso falar, o nosso pensar. Ainda que a palavra não chegue à boca, Tu já conheces. Tu sabes o que a gente vai falar. Mas sim, nós temos necessidade, Senhor, nós temos necessidade. A gente te pede que o Senhor venha nos fortalecer a orar, a interceder por esse mundo. Nos ajuda, Senhor, a interceder, a orar e orar por nós mesmos. Nesse tempo de quarentena, que na realidade nós não sabemos o porquê que tudo isso aconteceu, só sabemos que estamos vivendo isso e é um tempo ruim. Nós queremos colocar isso nas Tuas mãos, Deus, e dizer, Deus, nos ajuda a passar por isso. Nos fortalece. Nós não somos ninguém sem a Tua presença e nós dependemos de Ti. Fale conosco, Senhor. Quebre os nossos corações duros e nos fortaleça para que a gente ore e para que a gente fale contigo. E é no nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos. E que a gente possa ter uma boa semana. Qualquer coisa, eu e a Deise estamos à disposição aqui, de maneira online, de maneira virtual, né? Mas podemos bater papo sim, podemos conversar. Procurem a gente, galera do Kadosh, galera da Monil, da comunidade. Que Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau.